Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 162, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, a Gênesis capítulo 5, né? Dando sequência ainda na questão de número 12, ainda, né? Então, aqui Kardec continua dizendo, né? Vamos voltar só um pouquinho aqui. São mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados como esta, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, né? Olha só para você ver. Prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, né? Uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. O nosso próprio Sol, centro de um turbilhão de planetas. Centro de um turbilhão de planetas. Então, cadê esse turbilhão de planeta que até 2023 os astrônomos ainda não descobriram? Mas vai ser descoberto. Eles vão descobrir. Mas no nosso sistema solar, Luiz, eles vão descobrir muitos sóis ainda. Entendeu? Então, desculpa, eles vão descobrir ainda muitos outros planetas. Acontece que eles rebaixam os planetas, né, de categoria. Então, conforme eles encontram o maior, eles rebaixam, vai rebaixando. Daí a pouco, eles não vão considerar nem a Terra mais como planeta. Eles vão rebaixando. Agora, a gente sabe que eles rebaixam conforme eles desejam, mas que não tem nada a ver com as leis divinas, né? Então nós observamos, por exemplo, nós temos que entender, é lógico, as pessoas sabem disso. Nem tudo que à noite brilha no céu, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, é estrela. Porque se nós observarmos mesmo, por exemplo, Júpiter, Marte, Saturno, Vênus, são planetas, mas que devido refletir a luz do Sol, então há essa luminosidade como se fosse uma estrela. E assim sucessivamente, como nós já havíamos comentado a respeito, o Sol, gente, o Sol é habitado. Aí você pode me dizer assim, mas quem moraria no Sol? A gente, né, a gente sabe que é interessante, às vezes a gente faz essas perguntas mesmo, né? Por exemplo, a doutrina dos espíritos nos esclarece de onde nós viemos, onde e nos encontramos e o que estamos aqui na Terra fazendo. E também para onde nós iremos. Quem busca na doutrina dos espíritos, ele obtém essas respostas. Da mesma forma, a pessoa que diz assim, mas o Sol é habitado? Um lugar tão quente daquele lá? Como, Luiz?
habitado, nós temos que entender, gente, que o espírito, chegando-se num certo, não vou dizer nem num certo nível, acontece que o espírito, para o espírito não existe fogo, não existe frio, não existe água, não existe ar, não existe alto, não existe baixo. Isso para o espírito não é nada. Eu posso dizer a você, com todo respeito, porque já tivemos informações a respeito disso, tem seres que habita o Sol, que habita lá no Sol, que, simplificando, o Sol é composto de todas as estações que existem aqui na Terra. Todas as estações. Se eu disser para você que os habitantes lá no Sol, eles sentem praticamente tudo que nós sentimos aqui, inclusive o frio, você não vai acreditar. Mas é o direito teu de não acreditar. Agora, você quer um conselho? Não acredite mesmo. Sabe por quê? Porque não acreditando, você tem a obrigação de estudar isso. E ao estudar, você vai descobrir. Então, nunca que as coisas podem ser dadas de mão beijada às pessoas. Você ouve, né? Como o auto de fé lá em Barcelona, que o bispo mandou queimar mais de 300 obras da doutrina dos espíritos, e a partir daquele momento ali que o espiritismo realmente criou assim uma proporção imensa na área da divulgação, porque as pessoas passaram a pegar aqueles restos, né, de livros que não tinham sido queimados e começaram a estudar aqueles restos de livros, né? E eles se interessaram e começaram a fazer pedidos a Hippolyte Léon Denisard Rivail. E com isso, divulgou-se a doutrina dos espíritos. Então as pessoas têm que estudar. Aí as pessoas podem dizer assim, mas no Sol, lá os seres lá são mais evoluídos ou são menos evoluídos do que aqui na Terra? Bom, a informação que nós temos é que o Sol é habitado por seres muito evoluídos. Mas não é porque o Sol é quente, a temperatura é alta, não. Não é isso, não. Você entendeu? Porque o espírito evoluído, todos os elementos da matéria não o afeta. Escreva isso. Os espíritos evoluídos, todos os elementos da matéria não o afetam. Então, o Sol, ele é habitado por seres evoluídos, porque o Sol, ele chegou a um nível na evolução que comporta seres evoluídos. Mas não é porque ele é um local quente que lá tem que morar espírito evoluído, porque espírito primitivo lá nem chega lá, já vira um churrasquinho na grelha. Não é assim, não. Se fosse assim,
Desculpe. Vamos analisar, por exemplo, eu não vou me lembrar agora, não sei se é Netuno. Acho que Netuno é o planeta que encontra-se mais longe do Sol, né? Netuno, acho que sim. Se não for, você me perdoa, porque é muitas informações na cabeça do velho aqui. E você sabe, mais de 4.100 vídeos. Então não é para um cérebro humano fazer isso, temas diversificados todos os dias. Você já viu um cérebro humano fazer isso todos os dias, mais de 4.100 vídeos? Esse cérebro não é humano. O cérebro sim é humano, mas o que movimenta esse cérebro aqui não é humano. É o que eles até hoje, 2023, eles ainda fazem com o cérebro de Albert Einstein. Eles estudam na massa encefálica de Albert Einstein, né, para descobrir onde é que se encontra a inteligência toda que ele demonstrou aqui no corpo físico. Eita, povinho retado só. Mas tudo bem. Eu creio que o planeta mais distante seja Netuno, tá? E por ele ser o mais distante, ele é o planeta 100% gelado. É gelo puro lá. E lá é habitado. Mas por quais seres? É relativo. Por que é relativo? Porque lá existe um misto. 50% espíritos bons e 50% espíritos inferiores. Inclusive, não é apologia não, tá? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa fala apologia, não, isso aqui é um estudo. No entanto, Hitler, o nazista Hitler, encontra-se reencarnado em Netuno. Reencarnado lá. Só que reencarnado lá numa prisão preparada pelos arquitetos siderais a mando de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Hitler, ele contraiu tantos inimigos, mas tantos, que a misericórdia divina, agora no princípio, né, desse processo todo dele, na evolução dele agora, porque a evolução para frente não vai ser fácil para ele, os arquitetos divinos mais nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, autorizou que lá em Netuno os arquitetos criassem uma prisão. E ele foi reencarnado lá e ele se encontra preso nessa prisão. Por que preso? Porque uma vez preso, ele, numa prisão com uma redoma, ele não consegue, dentro dessa prisão, sentir a vibração dos teus inimigos, aqueles que ele fez durante toda a tua trajetória evolutiva por aqui, e nem os inimigos conseguem descobrir onde ele se encontra através das vibrações. Aí você pode me dizer assim, mas o Cristo com isso não está isentando Hitler de responder àquilo que ele cometeu? Misericórdia divina. Como todos nós, olha só para você ver como que são as coisas, como todos nós, mesmo não tendo merecimento de estar aqui na Terra, Deus
pela tua misericórdia, nos concedeu a oportunidade de reencarnar aqui, mesmo sem merecer. O Pai é o Pai, Ele sabe o que faz. Então, nós, com o passar dos milênios, nós vamos melhorar. Como Hitler também, lá em Netuno, ele, depois de alguns milhões de anos, ele vai deixar aquela prisão. Aí ele vai começar a reencarnar em mundos mais primitivos, em mundos primitivos. Aí, ao reencarnar em mundos primitivos, aí é que ele vai sentir a lei de causa e efeito, de ação e reação. Aí é que ele vai reencontrar com os teus algozes. Aí que ele vai reencontrar realmente. Aí vai começar a batalha, a Segunda Guerra Mundial dele. É aí que vai começar a Segunda Guerra Mundial dele. Mas aí ele já vai estar mais fortalecido por viver milhões de anos naquela prisão lá. Ele vai estar mais fortalecido no amor. Que quando ele deparar com os seus milhões de inimigos, ele vai encarar os inimigos dele com mais resignação, com mais aceitação, com mais amor, com mais humildade, com mais paciência. Isso, gente, é Deus. Isso são os desígnios do Criador. Não somos nós que determinamos isso, é o Pai que determina. Você entendeu? E não é o fato de mantê-lo preso numa prisão daquela lá que o Pai está protegendo ele. Não. Não. O Pai sabe. Na balança divina, o Pai sabe. Então pode ter certeza que se o Pai designou essa prisão ser construída para poder abrigar ele lá alguns milhões de anos, é porque o pai sabe de alguma coisa que nós não sabemos, que eu imagino, mas eu não vou falar, porque senão as pessoas podem pensar que é apologia. Isso aqui é um estudo. Nós temos que entender isso. Porque se o pai não visse algumas coisas no teu filho que está lá preso, o pai também não ia designar essa prisão, não. Você conseguiu captar a psicologia? Então as coisas nunca que são conforme os nossos olhos enxergam. Foi Anaxágoras que disse isso, eu não consigo me lembrar. Aquilo que nós vemos não é. E aquilo que nós não vemos é. E Deus é assim. Deus enxerga o que nós não vemos. E nós julgamos o que vemos. Por isso que nós quebramos a cara. O meu termo é esse aí, mediante essa situação. Agora, se eu disser para você... Agora, você tem o direito de me xingar agora. O direito seu, aí. Eu vou tirar o direito das pessoas. Se eu disser para você que um dia Deus, na eternidade, vai chegar e dizer para Adolf Hitler: meu filho, vem cá. Pois não, pai. O percurso evolutivo teu foi longo, mas você superou tudo. No entanto, agora eu vou designar uma pleia de espíritos necessitados sob o teu comando. Você, de hoje em diante,
ficará responsável por esses espíritos. Quer dizer, de hoje em diante você se torna guia e modelo, o qual esses seres deverão te seguir. Da mesma forma como Deus fez com nosso Senhor Jesus Cristo um dia. O chamou e nos apontou. Confio a você essa presa de espíritos de irmãos. De hoje em diante, você é o guia e o modelo qual eles deverão seguir. Aí você me diz assim, Luiz, mas o que você quer dizer com isso? Que um dia Hitler, ele vai chegar na posição de nosso Senhor Jesus Cristo? Não, gente, ele não vai chegar na posição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai chegar na posição de bilhões de vezes mais que nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esse mais é simbólico. Porque a hora que ele chegar na condição que Jesus hoje se encontra, Jesus vai estar bilhões de distante dele. Porque a evolução é incessante. O que eu quero dizer é que todos nós, perante a providência divina, perante Deus, temos o direito de nos resignar, de nos redimir. Você entendeu? De reconhecer o erro, de pedir perdão e de reparar o erro que cometeu. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não é o Deus carrasco, o Deus demoníaco do católico, o Deus de Dante, que te taca no caldeirão do inferno e te pisa na goela e se você quiser se redimir, você não tem o direito. É um Deus monstro, é um Deus demoníaco e oferece o céu a alguns e o inferno a outros, mata uns e dá vida para outros. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a sabedoria divina. Todo mundo tem o direito, perante Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, de se redimir, de reparar o erro que cometeu. Isso faz parte da evolução do ser. Ora, como se diz o ditado, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele, pague o teu pecado e viva por toda a eternidade. Isso é dentro da mitologia, mas não deixa de ter um fundo de verdade, Então, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela centro de um turbilhão de planetas que se lhes acham sujeitos. Agora veja bem, não tenha o comentário que eu acabei de tecer aqui como apologia, não, viu? Isso é estudo, porque eu posso falar de muitos outros nazistas aqui, usando eles como estudo, porque são filhos de Deus. Agora, não é porque eu estou usando ele aqui como um exemplo que cometeu tantos males e que, se fosse perante o Deus de Dante, ele não sairia nunca mais do inferno. Porque o Deus de Dante é um demônio. Esse Deus que sustenta outras doutrinas por aí e sistemas é Deus do demônio, é um Deus demoníaco. Agora o Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, da questão Livro dos Espíritos, questão de número 1, pergunta número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse amor, esse é justiça, esse é bondade, esse é vida, esse é incondicional, esse é imparcial. Nós mesmos
reparamos os nossos defeitos e nos dá a oportunidade de reparar os nossos defeitos. Você entendeu? Então vamos para o próximo vídeo.